Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Pablo Labre e na aula de hoje falaremos sobre raiz quadrada, aquela matéria que assusta muita gente, né? Mas na aula de hoje eu vou falar de uma forma bem simples e vou mostrar para vocês como a matéria pode ser aprendida de uma forma mais fácil do que é ensinada normalmente, tá? Falaremos sobre a raiz quadrada exata inicialmente. Em seguida falaremos sobre a raiz quadrada não exata, tá? Vamos começar pela raiz quadrada exata. Vamos à aula? Então, raiz quadrada exata, vamos lá. A raiz quadrada é exata quando podemos escrever o número da raiz como produto de dois números iguais, e a sua raiz quadrada será este número. Vamos a um primeiro exemplo. Raiz quadrada de 4. O 4 nós conseguimos escrever como sendo 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Logo, raiz quadrada de 4 será 2. Tranquilo, gente? Produtos de dois números iguais que resultam no número da raiz. Vamos seguindo. Raiz quadrada de 0. Como nós sabemos, 0 vezes 0 dá 0. Logo, raiz quadrada de 0 será 0. Raiz quadrada de 1. Nós sabemos que 1 vezes 1 dá 1. Como 1 vezes 1 dá 1, raiz quadrada de 1 será 1. Raiz quadrada de 9. O 9 nós sabemos que é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Logo, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, nós sabemos que o 16 é 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Logo, raiz quadrada de 16 é 4. Vocês podem me perguntar, mas professor, tem que sempre fazer essa tabuada do lado? Não. Vamos para esse exemplo. Raiz quadrada de 25. Nós sabemos que 5 vezes 5 dá 25. Eu não preciso escrever aqui do lado. Basta eu responder a resposta aqui, 5. Raiz quadrada de 25 é 5. Acabou. Mas como nós estamos iniciando, eu vou estar sempre colocando aqui a tabuada do lado. Então, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Nós sabemos que 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, nós sabemos que 49 é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Logo, raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Raiz quadrada de 64 é 8. De 81 será 9. Por quê? 9 vezes 9 dá 81. De 100 será 10. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. Simples assim, tá, pessoal? Mais uma observação que eu vou botar para vocês seria a seguinte, só para uma recordação da aula de potenciação. 5 vezes 5, nós podemos escrever com uma potência 5 elevado a 2, né? O 2 indica quantas vezes vamos multiplicar o 5. Tá ok? A mesma coisa para todos esses produtos. 10 vezes 10, nós podemos escrever como sendo 10 elevado a 2, né? O 2 indica quantas vezes multiplicamos o 10. Mas fica só para observação, tá ok? Então vamos lá. Uma outra observação. As raízes quadradas que são exatas, que são esses exemplos aqui, existem outros também maiores, né? São números racionais e inteiros, tá? Eles são números inteiros, portanto, são números racionais. Tá ok? Vamos para o próximo exercício. Nós temos aqui
marque a opção correta que representa o possível valor de x. Nós temos o número inteiro 3, o número inteiro 4, é o número entre 3 e 4, tá? Nós sabemos que não é um número inteiro, que está entre o 3 e o 4, né? Então, logo não vai ser uma raiz quadrada exata. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos descobrir qual é a raiz quadrada que resulta no 3. Como fazemos isso? Sabemos que 3 vezes 3 é 9. Logo, a raiz quadrada de 9 será 3. 4. Nós sabemos que 4 vezes 4 é 16. Logo, raiz quadrada de 16 será 4. Logo, qual o possível valor de x? É uma raiz quadrada que esteja entre o 9 e o 16, né? Então, vamos aqui, vamos aos possíveis valores. Raiz de 3. Raiz de 3 está para cá, né? Vamos dizer que a raiz de 3 esteja aqui. Está antes do 9. Raiz quadrada de 4. Está antes do 9. Raiz quadrada de 6. Está antes de 9. Vamos botar aqui. Raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 está aqui, né? É exatamente esse ponto. E é diferente do ponto do x. Então, não é. Só sobrou a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 12 está entre o 9 e o 16. É o possível valor para o x. Marcamos aqui. Quais são os outros possíveis valores para x? Poderíamos ter aqui na resposta, por exemplo, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, né? Claro que existe também, né, pessoal? Nesse formato aqui também. Entre o 11 e o 12 nós temos 11,5. Mas tudo bem, vamos parar por aqui, né? Isso aqui foi mais uma forma de mostrar melhor, né, o exercício. Mas a resposta correta, raiz de 12. Vamos ao próximo exercício. Então, observação. As raízes quadradas que não são exatas são números irracionais. Então, não exatas são números irracionais, tá? Porque as exatas são racionais, as não exatas são irracionais. Então, marque os números irracionais abaixo. Ou seja, eu quero o quê? As não exatas. Se eu quero as não exatas, como nós já sabemos descobrir as exatas, vamos descobrir quais são as exatas que temos aqui. Raiz quadrada de 16, nós sabemos que 4 vezes 4 dá 16. Logo, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 20? Não sabemos, vamos seguir. Raiz quadrada de 49, sabemos que é 7. Por quê? 7 vezes 7 dá 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 9. De 9 nós sabemos que é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. De 34 também não sabemos, mas de 36 sabemos. 6 vezes 6 dá 36. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6. Agora, de 20. Vamos lá. Vamos pensar uma forma de descobrir dois números iguais que resultem em 20. Então, nós temos o produto de 4 vezes 5 dá 20, mas são números diferentes, né? Então, não vale, né? Então, nós temos também 2 vezes 10. 2 vezes 10, números diferentes também, ou seja, nós não conseguimos produto de dois números iguais que resultam no 20. Logo, isso aqui seria um número irracional, uma raiz quadrada não exata. Raiz quadrada de 34, podemos escrever como sendo 2 vezes 17. Não são números iguais, logo, não conseguimos números iguais que resultam em 34, logo se trata de uma raiz quadrada não exata, sendo assim um número irracional. Então, resposta, marcamos essas duas questões. Vamos seguindo. Agora vamos trabalhar a raiz quadrada não exata, mais a fundo, né? Então vamos lá. A raiz quadrada não é exata quando não podemos escrever o número da raiz como produto de dois números iguais.
Mas em muitos casos podemos simplificar o número da raiz, né? Foi o que nós falamos anteriormente. Se nós não conseguirmos produto de dois números iguais, se trata de um caso de raiz quadrada não exata. Para simplificar a raiz, precisamos fatorar o número da raiz em fatores primos. Vamos relembrar aqui, ó. Como é que fatoramos o 12? Né? 12, nós vamos ter que descobrir qual valor que divide o 12. Iniciamos pelo número 2. 12 é divisível por 2? Sim, por quê? Todo número par é divisível por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 6 é par, é divisível por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 é ímpar. Ímpar não é divisível por 2. 3 não dá para dividir por 2. Mais 3 dá para dividir por 3, resultando em 1. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Como é que colocamos aqui a resposta? Separamos as duplas, a dupla, né? Temos essa dupla aqui e esse 3 aqui sobrou, tá? Então, vai ficar exatamente isso, ó. A dupla sai para fora da raiz e o que sobrou dentro da raiz. Sempre assim, tá, pessoal? Agora eu vou dar mais uma explicação mais correta do que ocorreu nesse caso, tá? Então, nós temos aqui raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 nós podemos escrever dessa forma aqui, ó. O 12 eu vou substituir pelo produto dos seus fatores primos, né? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Mais ainda, eu posso separar aqui, ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes o 3. Somente separei a raiz quadrada. 2 vezes 2 é 4. Como nós sabemos, a raiz quadrada de 4 é 2. Isso aqui se trata de uma raiz quadrada exata. Então, esse aqui vai dar 2 e vai sobrar o raiz quadrada de 3. Tá? Esse método foi só explicando detalhadamente o que foi feito. Mas ao fazer os exercícios, basta separar a dupla sai para fora, que estiver sozinho dentro da raiz. Então, vamos ao próximo exercício. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 18. Fatoramos o 18. 18 é par, divisível por 2. 18 por 2, 9. 9 não dá por 2, mas dá por 3. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Como fazemos? Separamos a dupla. O que sobrou dentro da raiz. Então, ficamos com 3 raiz de 2. Pronto, só isso. Preciso fazer aquela outra forma anterior? Não. Resposta chegou aqui, resposta correta, acabou. Vamos à próxima. Raiz quadrada de 50. Fatorando, nós temos por 2, 50 por 2, 25. 25 é ímpar, não dá por 2, né? Não dá por 3, não dá por 4. 25 dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, separamos a dupla, sobrou 2. O que vai sair da raiz? A dupla, né, gente? Saiu 5. Por que sai a dupla? Porque é o produto de dois números iguais, 5 vezes 5. Saiu para fora. E o 2 sobrou dentro da raiz. Vamos seguindo. Nós temos aqui agora raiz quadrada de 8. Fatoramos o 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Aí agora vocês vão perguntar, professor, mas são 3 iguais, e agora? E agora 2 mais espertos se juntam
e o outro sobra, né? Como nós sabemos, a dupla sai para fora, que é um produto de dois números iguais, 2, e o 2 solitário dentro da raiz, né? Esse 2 aqui saiu e esse 2 aqui sozinho dentro da raiz. Tá ok? Vamos ao próximo. 27 dividido por 3. 27 por 3 vai dar 9, né? 9 por 3 dá 3. 3 por 3, 1. Então, exemplo parecido com o anterior. Uma dupla se une e o outro sobra sozinho. Então, ficaremos com 3 raiz quadrada de 3. Vamos ao próximo exemplo. Raiz quadrada de 40. Fatoramos o 40. 40 é par, é divisível por 2. 40 por 2 temos 20. 20 por 2 temos 10. 10 por 2 temos 5. E 5, como vimos anteriormente, só é divisível por 5, resultando em 1. Né? Então, nós temos aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Tá correto. Então, vamos separar as duplas. Essa dupla se une e esses dois, como são diferentes, não se unem, eles ficam dentro da raiz. Então, esse 2 vai sair e dentro da raiz vai ficar o 2 e o 2 vezes 5. Podemos resolver isso aqui, ó. Deixaremos o 2 fora, 2 vezes 5, 10. 2 raiz de 10. Essa é a resposta. Agora vamos para a raiz quadrada de 24. Fatorando 24, temos 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Separamos a dupla. O que sobrou? O 2 e o 3 são diferentes, ficam dentro da raiz. Então, o 2 sai. 2 vezes 3 dentro da raiz. Sempre assim, tá, pessoal? A dupla sai, se estiver sozinho, dentro da raiz. Podemos multiplicar 2 vezes 3 é 6. Repetimos o 2. Raiz quadrada de 6. Vamos seguindo. Raiz quadrada de 48. Fatoramos o 48. 48 dá para dividir por 2, né? Que é um número par. Vai dar 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3, 1. Nesse caso aqui, ó, nós temos 4, 2, né? Então, o que faremos? Separamos as duplas. Esse com esse com esse. Nós temos duas duplas, sobrando o solitário 3. Então, a dupla sai para fora. Esse 2 vai sair para fora e esse 2 também vai sair para fora. Ó, esse 2 equivale a esse 2 equivale a esse. Essa dupla equivale a esse. Esse 3 sozinho dentro da raiz. Resposta final. Multiplicamos aqui 2 vezes 2, 4. E o 3 dentro da raiz. Tá ok, pessoal? Vamos ao próximo. Raiz quadrada de 72. A gente sabe que é um número par. É divisível por 2. Mas aí vocês vão falar, professor, mas isso daí é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso aí de cabeça? Então, todos que você não souber fazer de cabeça, faça a divisão ao lado. 72 dividido por 2. Relembrando a aula de divisão. Quem não sabe divisão ainda, gente, vai lá no meu canal e procura o conteúdo divisão. Eu vou estar explicando passo a passo vários exemplos.
tá bom? Vamos fazer um aqui. Então, vamos lá. 7 dividido por 2. Quantos grupos de 2 são necessários para chegar no 7? Então, vamos lá. 2, 4, 6. Se eu pegar mais um 2, vai passar e não pode. Então, nós temos 3 grupos de 2. Resposta 3. Né? Então, aqui resultou em 6. 6 para chegar a 7, falta 1. Né? 6 para chegar a 7, 1. Desço o 2 ao lado aqui, ficando 12. 12 dividido por 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, cheguei no 12 certinho, né? Vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. 12 certinho. 12 para chegar a 12. Né? Nós chegamos aqui no total de... Juntando tudo, chegamos a 12. 12 para chegar a 12, 0. Então, qual 72 dividido por 2 resulta em 36. Quem não souber dividir o 36 por 2, que é um número par, faz a conta e obterá 18. 18 por 2, teremos 9. 9 não dá por 2, mas dá por 3. Teremos 3. 3 por 3, teremos 1. Agora, temos aqui, ó. Vamos separar essa dupla. O 2 vai ficar sozinho, solitário. E o 3, com 3, outra dupla. Como sabemos, a dupla sai para fora, então o 2 vai sair para fora. Esse 3 vai sair para fora. E vai sobrar o 2 dentro da raiz. Fazemos a multiplicação de 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Ok, gente? Vamos agora aos últimos exercícios de hoje. Finalmente, né? Nós temos aqui a raiz quadrada de 36. Fatoramos o 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 2 não dá, mas dá por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Finalizamos. Nós temos uma dupla, outra dupla. Duas duplas. Duplas saem para fora, né? O 2 saiu e o 3 saiu. E o que vai ficar dentro da raiz quadrada? Nada. Por que nada? Não sobrou nenhum número sozinho. Só sobrou a dupla. A dupla saiu e essa dupla aqui saiu. Logo, nada vai ficar dentro da raiz. Então, ficaremos com 2 vezes 3, 6. Ué, uma raiz quadrada exata, né? Lembrando que nós já fizemos raiz quadrada de 36, né? Lá atrás, descobrimos que 6 vezes 6 dá 36. Então, logo, já poderia botar a resposta sem fazer esse trabalho todo. Porém, eu fiz para quê? Para mostrar para vocês que fatorando qualquer número, nós conseguimos resolver, simplificar a raiz quadrada e obter o resultado. Seja ela uma raiz quadrada exata ou não exata, né? Pela mesma forma, nós temos esse último exemplo aqui. Raiz quadrada de 100, nós já sabemos que 10 vezes 10 dá 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Raiz quadrada de 100, 10. Então, fazemos aqui o passo a passo. Fatoramos o 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 por 2 dá 25. 25 já sabemos que é 5. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Juntamos as duplas. Nenhum número sobrou sozinho. Então, dupla sai para fora, né? O 2 sai e o 5 sai e não tem raiz quadrada. 2 vezes 5. Opa! 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 100 é 10, que é o valor que nós fizemos lá anteriormente. Então tá bom, pessoal. Termino aqui essa aula. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá o seu like, né?
Quem não chegou a entender tudo, assiste mais de uma vez o vídeo para entender. Se inscrevam no meu canal e em breve estarei postando novos vídeos. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.